Olá, muito boa tarde a você que acompanha a TV Paraguaçu. Estamos hoje fazendo uma reportagem muito especial, muito feliz para falar sobre o Daniel Ferreira do Nascimento. Ele que é paraguaçuense, conquistou o índice olímpico, fazendo o melhor tempo aí na história de uma maratona para um brasileiro estreante em maratona, conquistando aí o índice, conquistando o primeiro lugar com o melhor tempo nos últimos 10 anos. E por isso nós viemos aqui conversar com o professor Evandro Teixeira, ele que foi treinador por muitos anos do Daniel Nascimento. Hoje ele vive no mundo. O Daniel não vive mais em Paraguaçu Paulista, mas ele eleva o nome de Paraguaçu Paulista aí para o mundo inteiro. Vai para Tóquio, né, professor? E o professor Evandro vai contar um pouquinho dessa trajetória para a gente. Então, como é que tá o coração hoje? Cheio de orgulho. Cheio de orgulho, graças a Deus, exercitado, porque ontem foi um exercício forte, né, para o coração. E muito feliz, não tem nem palavras, nem mesmo adjetivos para quantificar o quanto estou feliz. Sim, professor, e o que significa aí essa conquista do Daniel aí? Em 10 anos, nos últimos 10 anos, ele conseguiu numa estreia em maratona, a primeira maratona que ele disputa, já conseguiu um índice olímpico com o tempo que ele conseguiu. Isso deixa os paraguaçuenses ainda muito mais orgulhosos, né? Sem dúvida, a gente fica maravilhado. O país está maravilhado com isso, porque se a gente for analisar, o índice era 2:11:40, né? Sim. 2:11:40, se eu não me engano. Ele baixou o índice em mais de 2 minutos, quase 3 minutos ele baixou o índice. Sim. E o índice colocado já é uma coisa assim, difícil de ser conseguido, né? Sim. Então, o mundo inteiro já está hoje conhecendo um futuro exemplo em maratona mundial aí, para ser seguido. E para o que significa isso, para o Brasil é muito importante, porque nós vemos na história do mundo que sempre tem aqueles locais com costumes e hábitos, né, e tem uma data de maturidade para estrear em provas tão longas quanto a maratona. E não é o caso do Brasil se estrear tão cedo. Tanto que para muita gente era muito cedo para ele estrear. Né? Os quenianos a gente vê aí até com 19 anos correndo maratona, mas é aquele negócio, é o que eu acabei de citar, né? É a formação biológica, biotipológica, a morfologia deles é diferente. Então o Daniel abriu uma porta e abriu um leque para pesquisa. Precisamos ver se realmente nós temos que esperar tudo isso. Ele fez com que a Confederação Brasileira, nós aqui, treinadores, cientistas brasileiros, sul-americanos e mundiais, possa dar uma revisada em tudo isso, analisar tudo isso. Ele abriu uma porta muito importante, tanto para o atletismo, para que se possa confiar e investir mais, tanto para a ciência, para que possa rever tudo. Sim, professor, o Daniel ele vem de uma sucessão de vitórias, né, de conquistas. O senhor estava me contando aí, desde que ele está no atletismo, há muito tempo ele vem obtendo aí, ele vem se superando, né, a cada ano, e agora ele chegou aí nesse ponto que ele orgulha todos os brasileiros. Sim, o Daniel, ele vem se superando e nos surpreendendo, né, porque o Daniel é um garoto excelente de treino, ele treina muito bem. E a gente já dá muito graças a Deus quando um atleta vai para a competição e faz aquilo que ele aprendeu no treino, aquilo que ele treinou. Só que Daniel é assim, ele treina e vai para a competição e surpreende o treinador fazendo além daquilo que ele treinou. Então ele tem uma resiliência fora do comum, porque quando todo mundo está ali, a gente sabe que o Daniel está difícil, né? Para aumentar o ritmo, todo mundo está ali sofrendo na prova. Daniel mostra uma superação fora do comum, surpreendendo atletas, treinadores. Daniel quase que não sabe o que é perder, né? É difícil ver o Daniel perder. Para se ter uma ideia, em 2014, foi 2014, ele estreou em Jogos Regionais em Dracena.
Esse garoto, eu segurei ele, porque atletas maduros, e então vamos devagar, Daniel, e do meio para o fim eu vi que era 5.000 metros, prova curta, e eu falei, Daniel, corre então. Ele pegou medalha de bronze. Jogos regionais com os adultos, pessoas com muita experiência. Então daí ele foi campeão sul-americano, campeão paulista, jogos regionais, jogos escolares, quando ele estudava aqui ainda na Escola Maria Ângela, foi campeão brasileiro, e aí a gente fez uma preparação boa para ele e ele foi para Lima, no Peru, onde ele bateu o recorde e foi campeão sul-americano. Então a primeira vez que ele saiu do Brasil, já foi para bater recorde e ser campeão do continente dele. Sim. Então ele surpreende muito. Sim, em 2019 também ele foi o brasileiro melhor colocado na São Silvestre, né? Que é uma das competições mais importantes do país. Sim, mas aí ele já tinha sido campeão de cross country, campeão brasileiro. Sim. De cross country. Aí ele foi para São Silvestre e lá ele foi o 11º colocado, né? Com aquela gama de quenianos correndo, e ele podia ter sido melhor, segundo ele, porque no ano anterior ele fez a São Silvestre, mas parou em um certo ponto do percurso. Até ali ele vinha junto com os quenianos. Dali para frente ele já não sabia mais que estratégia usar, a questão de aclive, a questão de declive. Ficava meio assombrado com tudo que os locutores falavam sobre a subida da Brigadeiro para chegar na Avenida Paulista. E então ele segurou um pouco. Ou seja, se ele atende o ímpeto dele sem pensar nisso, que aí tira também o foco daquilo que ele objetiva na prova, de repente seria ainda melhor colocado de 11º lugar. Mas o 11º lugar deu a ele a melhor colocação de brasileiro na São Silvestre. Sim. E aí no ano seguinte foi o que aconteceu, né? Campeão de jogos abertos, né? Campeão brasileiro. E professor, o Daniel, ele começou em Paraguaçu. Para quem vai assistir essa reportagem hoje, o Daniel é destaque em todo o Brasil, inclusive fora do Brasil, né, por ter batido aí esse recorde que estava aí fixado já há 10 anos, fixado, e ele veio e quebrou esse recorde com um tempo incrível. Então ele tem esse destaque nacional, mas é preciso que as pessoas saibam que ele começou aqui em Paraguaçu, começou em terra paraguaçuense a prática no atletismo, né? Sim, aos 10 aninhos já, né? Ele veio aqui, começou com a professora Regiane, né? Que está aqui dentro, né, professora Regiane? E ficou 2 anos com ela e depois ele veio para treinar comigo já ali aos 12 anos de idade. Foi quando a gente já começou a dar treinamentos específicos por conta do talento que ele apresentava, com todos os cuidados, preservação, construção de uma base segura e de bom senso. Mas ele começou aqui em Paraguaçu, a família dele mora aqui na Vila Nova até hoje. E então foi aqui sim com a gente que ele começou a base aqui. E saiu já aos 15, 16 anos, por aí que ele foi embora de Paraguaçu. E professor, o senhor chegou a conversar com o Daniel? Sim. Ele ainda hoje, bem cedinho, ele me ligou e falou: poxa vida, eu apronto cada uma com você, né? Apronto cada uma com você. Quase te matei do coração, né? Eu só disse a ele que o que ele fez... Desculpa a emoção aí, né? É uma emoção boa, de felicidade, né? Mas o que ele fez só me dá mais vida. Só me dá mais vontade de trabalhar. Só me dá mais vontade de buscar, porque eu haja visto, o Daniel já provou que ele é um talento. E segundo a ciência, é um talento em 1 milhão. Isso caiu na mão da gente, aqui em Paraguaçu. Sim. Então, ele falou comigo, está tentando falar comigo de novo, mas tem entrevista com a Record ainda hoje, né? E a gente está se falando sempre, ele é muito carinhoso, é tímido, mas é uma pessoa maravilhosa. É isso, parabéns, professor, por ter formado um atleta tão incrível, parabéns a toda a população de Paraguaçu Paulista pelo Daniel e principalmente parabéns ao Daniel aí, que eu acredito que vai assistir essa entrevista, essa homenagem que a gente está fazendo para ele, por ter feito aí por estar fazendo história
E tenho certeza que vem muito mais emoção, o coração tem que estar preparado, né? Porque as surpresas com o Daniel, elas não vão parar por aí, né, professor? Não vão, não. Eu tô assim, já sonhando alto com as Olimpíadas, né? Porque Daniel vencer essa maratona com 2 horas, 9 minutos e 4 segundos, eu tinha até anotado 5, porque estava lá no placar 5, mas era tempo extraoficial. Corrigido foi para 4. Ele nos dá muita esperança mesmo. Ele é aplicado, doutrinado, é muito bom. E tudo que nós fizermos para o Daniel não vai significar o que ele realmente merece da gente. A gente não tem muita coisa a não ser dizer muito obrigado, Daniel. Quero também aproveitar para agradecer o atual treinador dele, que é o Neto Gonçalves, o Neto lá em Gonçalves, lá de Bauru, a BDA, que acolheu ele tão bem e está fazendo bem. A prova está aí, os resultados. Eu quero agradecer a todos os paraguaçuenses, todos que fizeram parte dessa jornada, dessa história, dessa construção. Vocês que geriu o esporte, principalmente naquela época, o resultado está aí. É de vocês também. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada e parabéns, professor, mais uma vez. Obrigado, Denise. Estou à disposição. Nós vamos conversar agora com a professora Regiane Teixeira, ela que foi a primeira treinadora do Daniel aqui em Paraguaçu Paulista. Ela que deu a base aí, que iniciou ele no atletismo. Regiane, eu sei que você recebeu uma mensagem do Daniel agradecendo, né, pelo que você fez com ele no início do esporte aqui em Paraguaçu. Como é que foi para você ver o Daniel se destacando a esse ponto e receber essa mensagem tão especial? Então, foi assim, muito gratificante, né? Receber a mensagem, mas muito mais gratificante do que a mensagem é ver o resultado do Daniel, né? Embora a gente já sabia que ele chegaria tão longe, mesmo diante de todas as circunstâncias, de todos os problemas que ele teve no caminho, né? Porque teve, mas a gente sabia do potencial do Daniel. Foi uma alegria muito grande. Sim. É uma realização, né? Eu fiz uma postagem e eu escrevi assim, né? O projeto que iniciou o Daniel chamava-se Alunos Hoje, Atletas Amanhã. O amanhã chegou, e chegou com glórias, né? Sim. 10 anos, 13 anos depois, eu acho, né? Hoje o Daniel está com 23 anos, né? Levando o nome do Brasil inteiro aí para o mundo, né? É muito legal a gente ver um resultado assim. A gente começa ali com 200, 300 crianças, você não imagina quem, né, vai se sobressair. O Daniel não era o melhor naquela época, né? Ele tinha um grande potencial, sim. A gente tem a esperança quando a gente vê a criança se destacando, é claro, mas a gente não tem como saber, né? E aí você colher um fruto assim tão grande, né? É muito bom. Na mensagem ele falava assim, né? Uma coisa bem legal. Eu gostava muito de trabalhar, além do esporte, eu trabalhava a parte social, né? Né, Carlão? Então eu gostava muito assim de alinhar a escola, né, com o esporte. E aí ele mandou uma mensagem falando assim, valeu a pena todas as broncas, valeu a pena ter ido em casa, tá vendo só, eu devo isso a vocês, não sei o quê. E foi muito legal, valeu a pena. Sim, e Regiane, quando a gente vê um atleta de Paraguaçu se destacando, a gente sabe que tem muitos atletas que acreditam que é impossível se destacar no esporte, porque Paraguaçu é uma cidade do interior, aqui as coisas são mais difíceis, o acesso a tudo é muito limitado. Então, quando você vê esse destaque, ele acaba sendo uma referência para outros atletas, para outras crianças, outros jovens de Paraguaçu Paulista que querem seguir o mesmo caminho, mas acabam tendo um certo receio, né? Sim, é um exemplo mesmo, né? A nossa cidade é pequena, né? Mas o projeto que a gente tinha aqui, que a gente desenvolvia, era um projeto muito bom. E assim, como nós somos aqui do interior, era um projeto muito bom, mas a gente tem os recursos limitados. Então a gente vai preparando eles para o caminho, né? Chega uma certa idade, chega um certo nível que eles têm que ir para fora mesmo, eles têm que voar. Mas a nossa cidade, ela tem condições de dar essa estrutura, de preparar esse caminho para essa garotada. Aqui a gente tem um material humano muito bom, pessoal, aqui a criançada é muito talentosa aqui. Então tem que acreditar, porque parece muito distante, mas não é. Tá aí, ó. O Daniel tá aí para provar. Sim, eu acredito e tenho certeza que você já conversou com o Daniel, já deve ter falado pessoalmente para ele, parabenizado pessoalmente, mas eu deixo espaço para você mandar então
uma mensagem aí pública para o Daniel. Eu queria, nesse momento, agradecer o Daniel, porque assim, no dia que ele ganhou a maratona, eu tinha acabado de receber a notícia do falecimento de um primo, então era um dia muito triste, e ele trouxe essa alegria pro meu dia, assim. E eu queria agradecer a ele por ter dado a oportunidade da gente conseguir desenvolver esse trabalho com ele, por ter trazido essa alegria para nós. Queria agradecer a mãe do Daniel por ter confiado em nosso trabalho e dizer a ele que eu torço muito por ele, é claro, né? Ele sabe disso, mas que muito obrigado, Daniel, por esse momento, por esse fruto, e saiba que eu tô aqui torcendo muito para que você voe e alcance lugares inimagináveis assim para você, tá bom? Nós chamamos muito. Muito obrigada e parabéns, Regiane, pelo trabalho que você realizou aqui com o Daniel, com muitos atletas, e é isso que levou ele tão longe e vai levar ainda muito mais longe, né? Eu que agradeço.